Então, gente, para fazer uma massa bem gostosa, né, a gente vai usar sempre bons ingredientes. Não tem como a gente pensar assim, vou comprar qualquer ingrediente, por mais barato que ele seja, para tentar fazer uma boa comida. Vai sair bom? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas sempre iniciando da forma correta, você vai terminar da forma correta. Então é legal a gente trabalhar com bons ingredientes para a gente no final, né, ter um produto bom. Vamos entregar um produto bom. Então vamos lá, vamos falar de farinha para fazer massas de espaguete, fettuccine, lasanha, enfim. Você pode usar qualquer farinha de trigo, né? Não tem uma pré-determinação de qual farinha eu devo usar, qual não devo usar, não. Você pode usar qualquer farinha de trigo. Porém, as farinhas, elas têm hoje muitas químicas, né? Principalmente a nacional, clareadores, enfim. Então o que acontece? É sempre bom a gente trabalhar com farinhas mais puras. Farinha pura, a gente está falando de farinhas importadas, né? Farinhas italianas, farinhas egípcias, né? Se tiver acesso, uma das melhores farinhas que existem aí. Mas existe também a farinha de semolina, né? A farinha de grano duro. A gente, quando vai comprar alguma massa no mercado, a gente de vez em quando vê, né? Massa de sêmola com ovos. Quando a gente passou a fazer a nossa massa com a farinha de sêmola, grano duro 1, a gente teve um resultado muito melhor. Não só o resultado de paladar, de servir uma massa grano duro, uma massa resistente, uma massa que não parte, uma massa que você consegue fazer um ninho para fazer um bom empratamento, uma massa que você consegue fazer um espiral, a massa te dá essa sustentabilidade, ela não parte fácil. Quando você faz com farinha branca, você já não tem tanta força nessa massa, né? Uma farinha mais leve, então você já tem uma massa que pode partir mais. Não que seja uma massa ruim, ela também fica gostosa. Mas para fazer empratamento, para você guardar, para você fazer ela salteada com algum tipo de molho, é uma massa que vai te dar mais resistência. Então a farinha que eu uso hoje no meu restaurante é a farinha de sêmola, tá? Grano duro. Às vezes uso uma nacional, às vezes uso uma italiana. Existe uma farinha nacional muito boa, a gente vai falar mais à frente das marcas aí, das farinhas que a gente trabalha. Mas farinha de sêmola geralmente é uma farinha que vai te dar uma qualidade bem melhor para fazer uma massa. Então vamos lá, a receita das massas para fazer uma massa de espaguete, fettuccine, lasanha, enfim, é a mesma massa, o que muda é o corte. Tem o corte do espaguete, o corte do fettuccine, o corte do tagliatelle, o corte do pappardelle, são espessuras diferenciadas. Aí a gente vai ter outras massas, cannelloni é a mesma massa que você faz para o espaguete, fettuccine, são cortes. Lasanha, outro corte. Aí tem as massas já fechadas, a gente vai estar falando aí de ravioli, capelletti, capellini, são massas já recheadas que a gente já consegue fazer também com a mesma receita, não tem diferença. Então vamos lá, farinha branca. Existem inúmeras farinhas brancas no mercado aí. É bem legal você sempre olhar atrás a quantidade de proteína que ela tem. Quanto mais proteína ela tiver, mais hidratação essa massa vai ter, vai ser uma massa mais saborosa. Então para massa de espaguete, né, de fettuccine, enfim, que você vai fazer, que é uma massa mais seca, é legal a gente trabalhar com uma proteína sempre maior. Geralmente, as farinhas brancas do mercado te dão aí uma massa boa, uma farinha boa, 7% de proteína, mais ou menos. As farinhas correntes, elas dão aí 5% de proteína, 5,2% de proteína. Mas a mistura dessas massas é básica, é sempre 1 por 1. Você vai usar meio quilo de farinha para meio de água, aí você vai temperar com um pouquinho de sal, vai sovar bem essa massa, guarda essa massa depois na geladeira durante 20 minutinhos para ela descansar. Depois você vai abrir ela no cilindro ou abrir no rolo para você fazer em casa. Tem as massas com ovos também, que aí vai ser 100 gramas de farinha para cada um ovo. Tem que ver o tamanho do ovo também, se for um ovo muito pequeno, é legal até aumentar um ovo no final da receita. Azeite, um pouquinho de fio de azeite, um azeite bom, italiano, um azeite chileno, azeites bons, tá? Para a gente poder dar sabor a essa massa. Uma pitada de sal. Então a receita de massa de espaguete fresca, de fettuccine fresco, é essa. É uma massa mãe, você vai usar ela para todos os sentidos, em matéria de massa fresca. Agora, a farinha de sêmola vai te dar muito mais sabor. Depois que você consegue pré-definir a farinha que você vai usar, aí vamos partir para os outros ingredientes de molho que a gente vai ver. Mas farinha em si, boa, para a gente poder trabalhar, é sempre legal a gente trabalhar com semolina.